E aí, pessoal, fechando o domingo de informações do Grêmio, especulações sobre possibilidades de contratação, algumas matérias que saíram envolvendo jogadores e também, obviamente, o que a gente pode esperar da evolução de alguns atletas em relação ao planejamento do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, no primeiro comentário você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar R$4.000 de renda extra por um investimento de R$67. Não perca esta oportunidade. Não é nada mirabolante. Entre nos links e entenda mais dessa atividade. Gente, vamos lá. O que a gente pode falar sobre a evolução? Algumas matérias hoje indicando possibilidades de contratações do Grêmio. Acordamos o dia com a entrevista do Rafael Carioca. Importante entrevista que deixou claro que o Grêmio segue olhando muito a questão envolvendo Douglas Costa. O que se falou no início dessa temporada, sobretudo naquela primeira entrevista, o Grêmio procurava 4 grandes nomes. Um número 5 de ponta, um atacante de lado de ponta, um homem fazedor de gols, também um goleiro e a possibilidade de um homem lá, um meio atacante. Isso é o que se falava. Sobretudo em grandes nomes, jogadores não nota 6, nota 5, como a gente costuma dizer, não jogadores para grupo, mas jogadores para jogar lá na frente, para ser jogadores titulares absolutos. Foi isso que foi prometido. Só que os jogos começaram. E a gente precisa relatar que a grande conquista de espaço nesse início de temporada diz respeito a quem a gente não imaginou que acontecesse. Nós estamos falando de jogadores da base que ganharam muita moral. Vamos lá. Breno. Breno pode estar mudando o conceito de se buscar um goleiro. Quando começou a temporada, o goleiro era fundamental. Não um goleiro de grupo, um goleiro titular. O Grêmio, dentro daquele plano, abrindo mão de Vanderlei, que já saiu, e também de Paulo Vitor, que sequer está sendo relacionado. Paulo Vitor hoje é o 4º goleiro, porque o primeiro goleiro é o Breno, o segundo goleiro é o Adriel, só que o Adriel sofreu uma lesão muscular e está subindo o Chapecó. E o Paulo Vitor está treinando tão somente. Então eu imagino que o Paulo Vitor deva ter um outro espaço, deva buscar um outro caminho e o Grêmio vai atrás de outro goleiro, mas não mais para ser o titular. O Grêmio pode pensar num goleiro experiente para dar suporte para o Breno. O Grêmio vai apostar em Breno e vocês sabem por quê? Porque o Breno conquistou esse espaço. Isso serve para o lateral direito. O Renato está com um problemão na lateral direita. Por quê? Porque o menino realmente, quando entrou e deu tempo para ele cresceu. Ontem ele fez um super Grenal e ele cresceu demais nessa condição, até mesmo de estatura dele no grupo. Só que o Grêmio contratou o Rafinha. A discussão é, será que o Wanderson consegue jogar na do Alisson? Será que o Rafinha, que algumas vezes foi utilizado como lateral esquerdo, pode jogar? Como deixar o Wanderson no banco? É uma questão muito complicada e um problema bom, como o próprio Renato gosta de falar. Mas o fato é que o Wanderson cresceu. E isso serve também para Juan. Juan era o 6º zagueiro do Grêmio. Jeromel e Kahneman, incontestáveis. Aí vinha David Braz e Paulo Miranda. Aí vinha Rodrigues e aí surgia Juan. Pois hoje Juan é disparado o 3º zagueiro. É Jeromel e Kahneman, por toda a sua estatura, e Juan. Juan, nos jogos em que foi, sobretudo com o ritmo de jogo crescendo até chegar no Grenal, marcando jogadores importantes, jogadores de nome, como o Yuri Alberto, como o próprio Guerreiro, ele cresceu. O Yuri Alberto não tocou na bola no Grenal. Não tocou na bola. Não conseguiu jogar perto de Juan. Essa é a verdade. Por outro lado, o Rodrigues, instável ainda, com algumas jogadas que não são, sobretudo um pouco confuso em algumas tomadas de decisão, perdeu espaço em relação ao Luan, claramente. Na lateral esquerda, quem teríamos da base seria Guilherme Guedes. Guilherme Guedes não conseguiu embalar junto com esses outros meninos e perdeu espaço. Chegando nos volantes, quem cresce mais uma vez junto à comissão técnica e à diretoria? Darlan. Exatamente. Darlan passa a ser, neste momento, o 3º. Se você lembrar, ontem, quando o Renato foi modificar, ele já não colocou o Lucas Silva. Ele coloca primeiro o Darlan, quando o Michael sentiu o ritmo do jogo e pediu para ser substituído. Ou seja, Darlan ganha espaço também e pode mexer com o planejamento, lembrando, Fernando Henrique
e Bobsen estão subindo, como disse o próprio presidente. Só que ontem não estavam no banco. E com o Thiago Santos dificilmente vão estar. Vão jogar em partidas mais alternativas para, ganhando moral nesses jogos, crescerem. Aí chegamos nos meias. Ontem, uma das críticas que eu particularmente fiz a Renato foi não colocar o Pedro Lucas no banco. Por quê? Porque o Grêmio tinha a figura do Pinares, que para muitos não é um articulador, e fora do banco, quando tirou o Pedro Lucas do banco, não teria opção de articulação, pelo menos como opção no banco de reservas. Qual é o outro jogador? E aí entra uma discussão muito própria que a gente pode ter. É Jean-Pierre. Jean-Pierre poderia ser esse jogador. O Grêmio vai tentar reabilitá-lo. O Grêmio vai tentar trazer o Jean-Pierre para dentro do processo de novo, para tentar ter uma opção nele. Me parece que esse foi de todos os jogadores, sobretudo os da base, que mais perdeu espaço. Jean-Pierre perdeu e perdeu muito espaço, e hoje a grande contestação e a possibilidade de colocação em nível de grupo, e colocando no nível uma situação importante da gente avaliar, diz respeito a essa posição. Talvez seja esse uma das contratações do Grêmio para a temporada. Um meia que dê suporte também, que possa ser opção a Pinares, uma opção a Pedro Lucas e até mesmo a Jean-Pierre, colocando aí quem seria o nome. Um dos nomes muito especulado foi o Vina do Ceará. Pode ser por aí? Pode. Não tenho informação, mas seria um jogador de grupo que daria um suporte ali, que tem boa condição e é bom jogador. Poderia ser por aí. Aí chegamos nos extremos e no homem da frente. O homem da frente, claramente, Ricardinho ganhou muita moral com o Renato. Muita moral, sobretudo pelo perfil. Perfil vencedor, perfil de lutador, um jogador que quer muito. Renato ontem na coletiva se emocionou quando ouviu de Ricardinho que queria jogar, que ele precisava jogar, lembrando, Ricardinho perdeu o pai e perdeu o avô no intervalo de uma semana, nesse processo que machucou demais esse menino. Demais esse menino. Perdeu por Covid em uma semana e lá no domingo ou no sábado que foi o jogo, ele disse: eu quero estar. E estava lá e jogou e por obra não fez aquele gol na jogada do Wanderson, que ele bate de pé esquerdo e ela sai por cima, poderia ali ter feito o gol, o que seria uma nota mágica desses folclores que o futebol gosta de criar. Portanto, este é um que cresceu, talvez até neste momento, na frente de Churin. Na frente de Churin. O Grêmio, que desde o início procura, e isso é palavra do Renato, um homem que faz gols. Foi em Borré. Acabou, em razão de tudo que a gente sabe, desistindo de Borré, mas não desistiu do negócio. O que se falou hoje, quando eu comentei sobre as matérias no início do dia? O que eu falei? Soteldo entra na discussão, e aí a gente vai para os lados do campo. Ontem Elias já estava. Elias tem muita moral lá, mas ainda não jogou. Ferreira cresceu muito internamente também. Ferreira, que tinha uma linha, é muito individualista, não. Quando se deu suporte, quando se entregou para Ferreira essa possibilidade, ele cresceu. Ele fez um bom Grenal, ele criou opções, ele conseguiu jogar em conjunto. Ferreira é o nome da vez para o lado esquerdo. É o nome da vez para o lado esquerdo. E Soteldo, que seria o titular, obviamente, se chegasse, ele está sendo especulado, o Grêmio não confirma nada ainda. Inclusive, o que eu tenho de informação sobre Soteldo é que a disputa jurídica tira completamente o Grêmio, que o Soteldo, que é todo enrolado, não o Soteldo, dos Santos e as suas questões que acabam criando essa dificuldade para o Soteldo. Vamos para o lado direito, que hoje o dono da posição é Alisson, que teve alguns jogos na transição ali no início do gauchão, o Gui Azevedo como essa posição. O Gui Azevedo acabou machucando, perdeu espaço por isso. Nós temos na figura do Alisson talvez a grande contestação, sobretudo do torcedor. Ele é homem de confiança do Renato. Um jogador que tem que estar se recuperando de lesão é o Luiz Fernando, que tem contrato com o Grêmio e também vai ser opção ali, mas me parece que aquele lugar está guardado para Douglas Costa,
que é uma negociação muito complexa, muito difícil, mas essa me parece também uma situação. Então, se eu pudesse apostar com vocês os nomes que o Grêmio está buscando ainda dentro disso, sobretudo em cima do que deu o Renato, o grande jogador é Douglas Costa. Essa é a minha aposta. Não estou aqui dando, não é notícia, não é nada disso. Não quero criar, já está dando muito de rolo, todo mundo brigando com todo mundo. Não é isso. Só estou dizendo, para mim o nome é Douglas Costa. E o meia, o Grêmio traria um homem de grupo, o homem pela esquerda poderia ser o Soteldo, que também é um homem que tem boa média de gols, poderia ser, mas não tenho essa notícia, mais do que isso, já disse que acho que o embrólio jurídico tira qualquer possibilidade dele. Um goleiro para ser reserva e talvez mais um zagueiro. Essa é mais ou menos a linha. Lembrando, o homem diferente seria Douglas Costa. Os outros seriam jogadores de grupo. Pelo menos é essa a leitura que eu faço em cima do que disse o Renato, das informações que a gente consegue colher nos bastidores e, obviamente, em cima de quem cresceu e das necessidades que o Grêmio tem para esse momento. Me parece que é isso, porque amanhã a gente volta com muito conteúdo. Ou a qualquer momento, se tiver alguma coisa, a gente está aqui para contar também. César Cidade Dias, um bom domingo a todos. Falando de Grêmio aqui no YouTube.